Tá vendo essa foto aqui? Essa é uma das principais fotos de uma das fotógrafas mais icônicas da história do fotojornalismo, Susan Meiselas. Agora eu vou falar sobre essa foto. Essa foto conta a história de um combatente nicaragüense que estava combatendo contra o governo de Somoza. Era uma ditadura, né, uma dinastia de ditadores que se mantinha no poder da Nicarágua desde 1936. Já nos anos 70, a onda de revoluções que estava tomando conta da América Central também estava acontecendo na Nicarágua naquele momento, né, no final da década de 70. E a população reagiu contra os ditadores, né? Nesse caso, o Somoza, que vinha de uma dinastia de ditadores desde 1936. Por que essa foto ela é tão icônica? Eu acho que o mais icônico é porque ela traz referências de vários aspectos. Primeiro de tudo, sem dúvida, é a garrafa da Pepsi. Ali naquele momento, a Pepsi era, por exemplo, também como o império, né, os Estados Unidos ou o capitalismo estava contribuindo, né, para a liberdade. Ainda que esse combatente fosse comunista, ele estava usando ali um símbolo capitalista para atacar o ditador. Então, na cabeça das pessoas já vem essa ligação. Como o capitalismo pode ser usado como bomba contra a ditadura pelos próprios comunistas. Também nessa foto, o que chama muita atenção é a cruz que ele está no pescoço. Essa cruz significa assim, ali ele um comunista usando aquela cruz. Então já começava na cabeça das pessoas que os comunistas não são aqueles que, né, os ateus que comem criancinhas no almoço. Também eram pessoas que rezavam, eram pessoas que tinham, né, uma vida pessoal, eram pessoas que tinham sonhos. Então as revoluções começaram a ganhar uma conotação muito mais civil, muito mais humanizada do que simplesmente, por exemplo, os ataques, né, a atuação da União Soviética, que era muito mais carrancuda, que era muito mais militarizada, que era muito mais invasiva, né? Que anos depois nós fomos ver, por exemplo, a invasão soviética no Afeganistão, que não teve nenhuma simpatia. Os comunistas da América Central, ao contrário, não. Eles eram muito mais heróicos, eles eram românticos, a figura de Che Guevara, os homens aventureiros que, né, largavam tudo, abandonavam a família, se colocavam nas matas e se organizavam em guerrilhas e lutavam contra um mal maior, que era o capitalismo. Essa foto chama a atenção e aí é por experiência própria que eu já estive em situações muito parecidas com essa, que o combatente ele está segurando uma metralhadora na mão. Porém, ele está atacando o inimigo com um coquetel Molotov. Então fica essa mistura entre uma guerra aberta, onde só o poderio pesado de uma metralhadora pode combater, porém a proximidade entre os inimigos que um coquetel Molotov jogado à mão é capaz de alcançar. Qual é a distância que esse Molotov vai alcançar? Quanto forte é esse homem? O que ele está querendo atingir com aquilo? Por que ele não está usando a sua metralhadora? Essa foto, ela nos traz muitas e muitas questões. Também uma outra coisa interessante nessa foto, eu acho, é os olhos daquela pessoa que está sentada do lado esquerdo. Aquela é uma cara que geralmente as pessoas fazem quando tem muito barulho de disparos por perto. Eu já vivenciei isso, então é algo assim que é ensurdecedor. Chega a ser realmente dolorido você estar nesses lugares. Então, nesse momento, a tensão, né, ela é viva, nós podemos sentir a tensão do que estava acontecendo naquele lugar e naquele momento. A fotógrafa, ela se coloca com muita calma, inclusive ela estava fotografando com uma máquina carregada com um filme em branco e preto e com uma máquina carregada em filme colorido. Hoje uma questão muito, né, a gente já não faz mais essa divisão, até porque quando as pessoas fotografam em digital e RAW, a edição em branco e preto é feita no Photoshop, você não precisa mais fotografar especificamente em branco e preto, mas naquele momento precisava. Então também surge a questão, por que ela decidiu nesse momento fotografar com a máquina colorida e não com a branca e preta, ainda que ela tenha feito também imagens com a branca e preta? E por que essa foto
colorida e não aquelas que foram feitas em branco e preto, se transformaram em fotos icônicas. Essa foto foi ganhando, né, a fantasia popular. Ela se transformou, ela foi usada para fazer propagandas da Pepsi, ela foi usada para promover o movimento sandinista, o guerrilheiro foi eternizado em algumas estátuas de gosto um pouco duvidoso, gosto artístico um pouco duvidoso, porém, com a intenção de quê? De trazer esse momento, o heróico, o ato heróico desse combatente para a realidade, para justificar a revolução que estava acontecendo ali na Nicarágua. Nós sabemos que essas revoluções, no final das contas, não deram certo. Com a interferência americana na América Central, os governos e ditaduras, eles conseguiram enrijecer mais tarde e conseguiram eliminar, né, esses movimentos de revolução popular. Nós sabemos que hoje Nicarágua, El Salvador, enfim, todos esses países atravessam por questões políticas bastante complicadas ainda hoje, e até aqui hoje no Brasil, com a questão da direita e da esquerda, a gente fica, né, durante um momento, esses ícones foram vistos como heróico, hoje já tem pessoa que vê isso, não, eles eram bandidos, eles eram, né, comunistas, na verdade eles queriam implementar uma ditadura de esquerda, e o ícone Che Guevara, que inclusive, né, com certeza esse homem ali naquele momento também poderia estar se inspirando nele até no visual. Eu cresci, por exemplo, entendendo que Che Guevara era um herói. Hoje já aparecem mais pessoas dizendo que não, Che Guevara não foi nenhum herói. Então essa foto, ainda hoje, ela toca em assuntos dos quais nós não encontramos uma solução para eles, uma resposta clara para eles, e que hoje retornam muito mais vivos, no sentido de que, será que isso um dia vai acontecer de novo? Nós temos medo que essas revoluções possam vir a acontecer de novo, né? Agora Chile, Bolívia, vários países, né, com essas manifestações. O que vai ser o ícone? Vai ser a esquerda? Vai ser a direita? Como é que nós vamos fazer isso? Susan Meiseles, eu acho que ela é inspiração, ela é referência para todos os grandes fotógrafos que vieram depois dela, fotógrafos que alcançaram o mesmo, né, ou tentaram alcançar a mesma relevância dela, se inspiraram nela, porque ela já está há muito tempo no mercado. Ela começou a fotografar já no início da década de 70, e hoje aqui em São Paulo nós temos também a oportunidade de ver uma das melhores mostras, faz uma coleção de todo o seu trabalho, que tem um nome muito sugestivo, que é Conexões, que conecta a Susan Meiseles, que fotografava, por exemplo, o seu bairro, né, como meninas que estavam ali descobrindo a puberdade, discutindo a liberação, né, o movimento feminista, o início do movimento feminista nos Estados Unidos, como essas meninas explorando a sua puberdade viviam, toca em assuntos, por exemplo, da objetificação das mulheres, fotografando um grupo de strippers que viajavam, né, pelos Estados Unidos, fazendo striptease em áreas ao céu aberto, porém, né, em recintos, e como, por exemplo, o genocídio curdo aconteceu. Quais são as conexões entre essas meninas em Nova York e os curdos que foram assassinados pelo regime de Saddam Hussein, por exemplo, né? Então é uma fotógrafa que ela tem um olhar extremamente profundo, quase antropológico, sem deixar de ser fotojornalista, né, mas quase antropológico da sociedade que nós vivemos. E como essas coisas, né, elas vão se conectando. Então acho que se você se interessa por fotojornalismo, no Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo, vale muito a pena lá e ver essa mostra que é única, né? Essa foto emociona. Essa foto, ela intriga, essa foto nos faz até, de alguma forma, nos sentirmos corajosos, né? E, por exemplo, abusada às vezes, corajosos até para comprar, porque ela ficou sendo usada para, né, em propaganda, inclusive. É uma foto que vale a pena ser observada, é uma foto que vale a pena ser criticada, e Susan Meiseles, sem dúvida nenhuma, é uma fotógrafa essencial se você conhecer, se você quer se aprofundar no fotojornalismo.